Olá pessoal, aqui é Kainara da Educatus e eu estou aqui hoje para dar mais uma dica de ouro de como engajar os alunos nas aulas remotas. Vou te mostrar por que essa dica funciona e como que você pode colocá-la em prática. Mas antes, se inscreva aqui no canal, curta a Educatus nas redes sociais e compartilhe esse vídeo com seus colegas, porque a educação ela é fruto da coletividade. Então, compartilhe aí. Então, hoje nós vamos falar de como usar o humor para engajar mais os alunos, principalmente nesse momento das aulas remotas que estamos vivendo. É importante a gente lembrar que o uso do humor ele é considerado uma ferramenta lúdica, mesmo não sendo um jogo, porque ele lida diretamente com o entretenimento, com o prazer, ele leva o aluno a momentos de diversão, de entretenimento, de descontração. E segundo essa citação que eu coloquei aí para vocês, e aí a referência ela está na descrição aqui abaixo desse vídeo, a ludicidade é uma necessidade do ser humano em qualquer idade e não pode ser vista apenas como diversão. O desenvolvimento do espaço lúdico facilita a aprendizagem, o desenvolvimento pessoal, social e cultural. Colabora para uma boa saúde mental, prepara para um estado interior fértil, facilita os processos de socialização, comunicação, expressão e construção do conhecimento. E o legal é que o humor ele pode ser utilizado em qualquer idade, seja na educação infantil, no ensino fundamental, no ensino médio ou até no ensino superior. Em uma pesquisa feita, 100% dos alunos aprovaram o uso do humor em sala de aula. Então, quem é que não se rende, que não cai em gargalhadas junto com aqueles bebezinhos que aparecem em vídeos na internet, dando gargalhadas também, por exemplo, não é mesmo? E como eu falei que esse recurso do humor, ele é aprovado pelos alunos, o uso dele, ele aumenta o interesse dos alunos em sala de aula. Eles se sentem muito mais atrativos, isso chama muito mais a atenção do aluno. Então, por exemplo, se nós temos uma turma meio apática ou um aluno mais entediado em sala de aula, ao trazer o humor, consequentemente, o engajamento desses alunos vai ser muito maior. E isso acontece porque os alunos se sentem completamente atraídos por esse momento lúdico. Eles se despertam para a aprendizagem e se motivam muito mais. Isso é só um exemplo de como que a gente, de como que o humor funciona em sala de aula. E é interessante que o humor, ele quebra um pouco o ritmo da sala de aula. E isso faz com que os alunos retomem a sua concentração. Porque o nosso cérebro ele precisa de pausas. Quando ele está muito tempo concentrado em uma determinada atividade, em uma aula expositiva, por exemplo, ele precisa trocar, ele precisa meio que dar uma chacoalhada ali para poder retomar a sua concentração. E o humor, ele traz isso para a sala de aula. Ele dá essa pausa para que o aluno tenha aquele momento de diversão e retome a sua concentração. É como se fosse um copo de suco de caju, por exemplo. Se ele fica um tempinho ali parado, a concentração dele vai descendo, vai diminuindo, e aí a gente precisa ali misturar aquele suco para quê? Para que ele se incorpore, para que ele volte a ter a sua consistência, a sua concentração natural do suco ali. Então, é como o nosso cérebro. A gente precisa ter essas pausas, a gente precisa ter esses momentos entre umas atividades e outras, justamente para que o aluno retome a sua concentração e possa estar ainda mais motivado e mais aberto para o conhecimento. Assim, o humor ele vai potencializar o aprendizado, assim como a gente viu com as curiosidades em um vídeo anterior. Para quem não assistiu, há uns 2 ou 3 vídeos atrás, nós postamos a parte 1 de como engajar os alunos através da interação e demos um exemplo do uso da curiosidade em sala de aula. Então, quem não assistiu, volta aí nesse vídeo e assiste. O humor ele também vai abrir, é como se ele fosse essa chave que abre o nosso cérebro para a aprendizagem. O aluno vai se tornar muito mais motivado. As relações, o nosso cérebro vai estabelecer essas conexões neurais para o aprendizado, a nossa memória vai ficar muito mais ativa, a gente vai, os alunos vão conseguir levar o conhecimento da memória curta para a memória de longo prazo. O nosso organismo vai liberar a dopamina,
que vai favorecer a aprendizagem, que vai tornar o estudo muito mais prazeroso e atrativo para o aluno. Então, olha os benefícios que o humor traz também para a sala de aula. Assim, o conhecimento ele vai deixar de ser uma decoreba e vai passar a ser um aprendizado de fato. Um outro aspecto muito importante sobre o humor em sala de aula é que, ao lidar com as emoções e os sentimentos, há um estreitamento dos laços entre professor e alunos. As barreiras são quebradas e o professor sai do pedestal e se aproxima muito mais dos seus alunos. E esse é também um dos desafios que a gente encontra na Educação 5.0. O professor ele tem que proporcionar ao aluno um ensino muito mais personalizado. Então, como que ele vai se aproximar do seu aluno para trazer esse ensino personalizado? Ele precisa, então, criar estratégias. Uma delas é através do humor, no qual essa relação vai se tornar muito mais próxima, essa relação professor-aluno. Eles vão poder conversar ali, né, na horizontal, que a gente chama, e não na vertical. Então, isso vai estabelecer relações muito mais próximas entre professores e alunos. Eu, particularmente, tive um professor que para mim foi inesquecível. Ele era professor de biologia e ele trabalhava muito com humor em sala de aula, mesmo que de maneira natural. Eu acredito que não era a intenção dele trazer o humor de fato para a sala de aula, mas a forma como ele abordava, os gestos que ele utilizava, a entonação que ele colocava nas palavras dos conteúdos em si, a forma como ele chamava a nossa atenção em sala de aula, ele usava nomes de personagens de novela o tempo todo. Então, assim, era muito divertido, a gente se divertia nessas aulas. E, ao mesmo tempo, né, esse professor conseguia ter ali um controle, um equilíbrio. A sala não ficava em plena algazarra com isso. Não, ele conseguia ter esse controle do que acontecia, né, de como as coisas estavam acontecendo ali em sala de aula. E isso realmente foi muito importante para mim. Então, tanto o conteúdo eu aprendia muito melhor, né? Quanto até hoje. Ele é um professor inesquecível. Deixo, inclusive, aqui minha homenagem a ele. E como a gente está falando aqui das emoções, dos sentimentos, com o uso do humor, a gente também precisa ressaltar que o rir, ele é muito importante para aliviar a tensão em sala de aula, para aliviar o estresse, para deixar os alunos muito mais à vontade a aprender, a fazer as tarefas, as atividades, muito mais motivados a fazer o que é necessário dentro do processo de aprendizagem. Porque quando os alunos eles estão bem-humorados, eles estão mais abertos às relações sociais e têm estimulados a cooperação, a criatividade e a persistência. Eles se tornam mais confiantes para tomar decisões e se sentem mais motivados nos estudos. E só tem esse detalhezinho, né, de que em meio ao riso, o professor ele também, da mesma forma que ele tem que saber a maneira certa, o jeito certo e a hora certa de trazer o humor para a sala de aula, ele precisa também saber a hora de dar um fim àquele momento, de fazer com que os alunos se acalmem para que aquela disciplina, aquela indisciplina, aquele momento não fuja do controle. Então, isso é muito importante também o professor ter em mente. E isso pode ser facilmente feito e contornado quando o professor ele muda de uma atividade, ou então que ele altera ali aquele conteúdo, aquele tema que eles estavam abordando. Então, ele consegue contornar essa situação de maneira natural também, para que não fique aqueles momentos muito, muito picados ali dentro de sala de aula. E uma forma de controlar a turma é trazer o humor na hora certa e do jeito certo. Eu vou trazer aqui algumas dicas de como que você, professor, pode trabalhar isso em sala de aula, mas antes eu quero chamar sua atenção para ter muito cuidado com o uso do humor, porque a gente precisa ter muita atenção com o humor negro, com piadinhas sem graça, para não utilizar nada que vai constranger o aluno, que vai deixar ali, né, o aluno meio sem graça. Então, muita atenção quanto a isso. Vamos às nossas dicas? Então, a primeira sugestão que eu trago aqui para vocês, quando for abordar o humor em sala de aula, pode ser começar rindo de si mesmo, né? Às vezes a gente faz algo bobo, a gente comete algum errinho em sala de aula, então é interessante você também rir sobre isso junto com os alunos, né? É muito melhor você rir junto com eles do que deixar que eles riam de você por trás. Então, assim, essa é uma atitude também que mostra que você pode errar,
que o professor ele também não é perfeito, que você também é humano, e que o mais importante é a gente aprender com os erros. Então, isso traz o humor de uma maneira muito natural para a sala de aula. Então, essa é a primeira dica que eu trago para vocês. A segunda seria trazer vídeos engraçados sobre os conteúdos. A gente tem aí o YouTube à nossa disposição, que não falta vídeo. Então, é procurar ali mesmo, colocar na pesquisa vídeos engraçados sobre o determinado tema que você está trabalhando. Então, com certeza você vai conseguir alguma coisinha. Às vezes, não que não seja um vídeo inteiro, mas que seja uma pequena parte daquele vídeo, só para mostrar para os alunos, né, para trazer um pouquinho esse alívio, para quebrar um pouquinho essa tensão da sala de aula, para diminuir um pouquinho o estresse, também é muito válido. A terceira dica, também muito semelhante à anterior, é trazer imagens engraçadas sobre o conteúdo. As imagens também dizem muito, né? Então, trabalhar essas imagens junto com os alunos, perguntar o que eles conseguem identificar, o que está acontecendo ali, e rir junto com eles também daquela imagem. Eles vão, né? Os alunos vão estar mais bem-humorados depois de receber esse tipo de exposição. A quarta seria contar alguma piada sobre aquele tema para o aluno. Existem várias piadas também na internet, tem o Pinterest, né? O Google está aí, gente, à nossa disposição. Então, vamos usar e abusar, procurando piadas sobre aquele tema. Claro, a gente precisa ter muita atenção com o conteúdo das piadas, porque pode ter alguma coisa ali que não é apropriado para a sala de aula, tanto, né, por questões éticas, morais, enfim. Mas é tranquilo da gente encontrar alguma coisa legal que vai trazer um certo humor da sala de aula. E os alunos amam, vão sair reproduzindo, depois contando em casa, contando para os colegas. Isso vai ficar tanto na memória dele, né, desses alunos, que eles não vão esquecer mais aquela matéria por causa daquela piada. Isso eu tenho certeza. A quinta sugestão que eu trago é para que a gente consiga levar para a sala de aula também algumas quotes para trabalhar com os alunos. Então, essas pequenas frasezinhas humorísticas, elas vão também trazer o aluno mais para a sala de aula, uma forma de chamar a atenção desse aluno. O aluno vai conseguir também refletir em cima ali daquela frase, até para ele conseguir entender o que quer dizer antes de começar a rir. Então, é muito legal também trazer essas frases para a sala de aula, para que os alunos possam, né, para dar aquela quebradinha na aula, e os alunos possam retomar a sua concentração, voltar, né, novamente para a aula e retomar o conteúdo de maneira mais prazerosa. A sexta seria as tirinhas, né? Existem várias tirinhas cômicas que a gente pode trabalhar, que tem só um modelinho, né, um exemplo para vocês, mas seria legal o professor ter uma pasta, se não for uma pasta física, que hoje em dia está tudo virtual, abre ali uma pastinha no computador, salve essas tirinhas, traz cada dia uma para os alunos, ou tira um dia da semana para trabalhar com eles. Com certeza essas tirinhas com um pouco de humor vão também fazer com que os alunos se engajem muito mais na aula. A sétima dica seria, de repente, promover o dia da piada. Então, por exemplo, toda sexta-feira você separar 10, 15 minutinhos para que os alunos possam fazer uma piadinha, possam contar alguma coisa para o colega. Eles vão amar, eles vão ficar super ansiosos para chegar aquele dia, para eles poderem interagir com os colegas, para eles poderem mostrar para o professor, né, que ele também consegue fazer o professor rir. Então, isso é muito legal. Os alunos vão se sentir muito envolvidos na aula, muito motivados, inclusive, não só para o dia da piada, né? Mas essa motivação vai se estender para a aprendizagem como um todo. A oitava dica seria usar o humor em atividades escritas. Então, o professor trabalhar com o aluno mesmo, né? Qual seria o processo de escrever algum texto humorístico, quais os elementos que ele contém, o que o aluno pode colocar, em que momento é melhor, né, ter um fechamento para causar aquela risada, enfim. Trabalhar esses elementos mesmo da escrita para que o aluno possa também escrever, que ele possa utilizar o humor enquanto um recurso na sua escrita, nos seus textos, nas suas redações.
A próxima dica tem a ver com a diversão no guarda-roupa. Então, recentemente, inclusive, o meu menino fez isso em sala. Então, eles estavam aprendendo, era aula de inglês, eles estavam aprendendo sobre descrição física. A professora pediu para que eles usassem ou um chapéu diferente, ou uma roupa mais estranha, né? Que também fosse engraçada. Quem quisesse podia fazer um bigode. Então, ou montar, né, fazer um penteado diferente no cabelo. Eles amaram, foi uma aula super divertida. Eles estavam me treinando, praticando o conteúdo de maneira muito envolvente. E, como eu disse, sem deixar o conteúdo de fora. Então, é aquilo que eu falei também anteriormente. O humor ele tem que entrar na hora certa e no tempo certo. Ele não está ali simplesmente para trazer o humor. Ele tem que estar relacionado ao conteúdo, ao que está sendo trabalhado. Então, nesse dia, nessa aula, que os alunos estavam todos diferentes, foi super, vamos falar assim, não saiu da memória, né, desse aluno, dos alunos. Então, eles conseguiam lembrar o que, que o colega tinha, o que, que não tinha. Então, em inglês, eles estavam lembrando todo aquele vocabulário, porque saiu, né, daquela memória curta e foi para a memória de longo prazo deles. A 10ª e última dica que eu trago aqui para vocês, né, não se esgota nessas dicas, mas é promover a criatividade. Então, usar o humor, ele também promove a criatividade. Os alunos, ao rirem, ao estar bem-humorados, eles vão se sentir muito mais criativos. Então, eles vão poder colocar isso em prática através dos textos, através de tirinhas que eles podem também desenvolver. E aí, uma ideia muito legal que eu, né, queria falar aqui com vocês é, de repente, trazer os balõezinhos, de quadrinhos, né, de revista em quadrinhos, os balõezinhos, os personagens, mas sem as falas, para que os alunos possam desenvolver essas falas de maneira bem criativa. Então, os alunos também amam atividades desse tipo, eles vão poder não só receber o humor, mas também proporcionar aos outros colegas, aos demais colegas de sala e ao professor um pouco de humor também. Então, eles vão se sentir, além de realizados, motivados e desenvolvendo a criatividade, que é uma característica também que a gente precisa que eles desenvolvam agora, né, com esse aluno do século XXI, nessa nova geração, nessa educação 5.0 que nós estamos vivendo. E já que o humor, quando bem contextualizado, ele é uma ferramenta lúdica, por que não utilizá-lo? Ele trabalha com as emoções, com os sentimentos. Então, se você já utilizou o humor em sala de aula, comenta aqui nos comentários, coloca aqui como que foi, como que os alunos se comportaram, qual foi a reação de cada um. E se você nunca utilizou, tente colocar em prática o mais rápido possível. Traga o humor para dentro da sua rotina escolar. Você vai ver como que vai aumentar o engajamento dos seus alunos, como que eles vão estar mais motivados e abertos à aprendizagem. E como o humor vai trabalhar essas emoções. E isso é um dos itens da nova educação que a gente vem vivendo, da educação 5.0. Eu convido você a fazer parte também do nosso grupo, a vir com a gente e ser um professor 5.0. Até o próximo vídeo.